Aumenta o som, Pachecão. Que hoje é segunda-feira, época de São João. Conhece essa música? Eu amo Zé Ramalho, eu amo Elba Ramalho, eu amo Alceu Valença, eu amo o Nordeste. Eu também. Né? Você gosta de São João, de festa junina, craque? Não. Eu gosto. Eu gosto de festa junina. Muito boa noite para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje é segunda-feira e a gente começa o programa nessa companhia maravilhosa. Nosso tetracampeão Miller! Show! E ele, o grande jornalista, comentarista que hoje completa 1 ano de TV Gazeta fazendo parte da nossa equipe, Alex Miller! Aê, Xará, 1 ano, Xará, parabéns! Valeu! Um abraço, Cícero Lildivan, lá de Aurora, no Ceará, que está assistindo a gente. Ele acorda todo dia 5 da manhã, falou que lá já tá com sol. Aqui tá uma escuridão total, né? É. Gente, eu pulei um pouco, já tô sem ar. Aquele sol venha pra cá, né? É, que o sol venha pra cá. Essa parte é bonita. Aumenta, Pacheco, aumenta. Cadê o quintão? Cadê o curau? A pamonha? Canjica. A canjica, adoro. Vinho quente. Vinho quente. Vinho quente, pô, bom. Hoje a gente fala tudo sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu quero saber toda a opinião do Miller. O Palmeiras estreou ontem com empate com o Porto. Ai, merecia ter ganhado, né, gente? Merecia. Eu tava assistindo aquele jogo ansiosa. Opa! Olha quem tá aqui com a gente! Felipe Facincani ao vivo! Uhul! Que é isso? É Times Square que ele tá? É Nova York. Nova Que York. chique! Fê, que legal ter você aqui com a gente, direto de Nova York. Show de bola. Felipe Facincani trazendo todas as notícias ao vivo no Gazeta Esportiva, que você também confere no canal do Facincani no YouTube e no Instagram dele, que depois eu vou pegar, é o Facincani, @Felipe Facincani, acho que é o Instagram, com né? dois- A gente vai passar aqui embaixo. Com 2 P, se não me engano. E o Botafogo venceu o Seattle Sounders. O Gazeta Esportiva vai trazer também informações ao vivo, direto lá dos Estados Unidos, então com o Facincani. O José Paes está na capital paulista com o clima do principal torneio entre clubes. Mas o Mundial não é o único assunto por aqui, não. O São Paulo anunciou a saída do Zubeldia! Saiu! Olha lá, Graças Zubeldia a Deus. saiu, eu sei também. Graças a Deus. Mas sabe o que é? Vou falar. Eles assistiram o Gazeta Esportiva na semana passada, que a gente falou, gente, se for pra mandar embora, Manda agora. manda agora. Mas ele pediu demissão. Diferente. Mas já tava tudo certo. Fizeram um acordão Um lá. acordão. É. E agora, ó, já tá perto de acertar o retorno de um velho conhecido da torcida. Que não é liso. Será que o Miller vai gostar desse retorno? Não é ele que tem uma frase lá na parede do São Paulo? Acho que tem uma frase dele, onde não perna chega o coração, ou chega a garganta, não sei. É um filósofo, né? E o Corinthians vai ter que se segurar com assédio de clubes do exterior pelo atacante Memphis. Marina Buffon e Alexandre Silvestre vão atualizar as novidades de Tricolor e de Timão por aqui. Estão lá, lado a lado, com todas as informações. No Santos, a ideia é uma reformulação do elenco. Turma, tudo isso Outra coisa. e muito mais. A gente Nossa. vai junto até 10 Vai da dar noite tempo, não vai dar hoje. tempo. Vai, Dica! Bora! Vamos que vamos, pessoal! E a gente começa por aqui com a nossa enquete do dia. Qual clube brasileiro vai chegar mais longe na Copa do Mundo? Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Palmeiras? O Abel tomou um cartão, hein? Depois eu quero que vocês falem sobre esse cartão que ele tomou, se isso aí pode impactar futuramente o Corinthians, o Palmeiras. Para participar da enquete, você vai entrar lá no site gazetesportiva.com e vai deixar o seu voto, beleza? Então, o que vocês acham? Eu acho que, em tese, está entre Palmeiras e Flamengo. A gente não viu o Flamengo ainda em ação nesse campeonato, nem o Fluminense, que vai jogar amanhã. Mas, pela composição das chaves e pelo que o Palmeiras mostrou contra o Porto, acho que o Palmeiras classifica e tem condições de enfrentar, por exemplo, o Atlético de Madrid, se for o segundo do outro grupo, ou até mesmo o Botafogo, e ganhar e passar adiante. O Flamengo também vai pegar o Esperance da Tunísia hoje, né, deve vencer e depois vai lutar dentro da sua chave para seguir adiante.
Ainda é um pouco precoce, porque a gente não viu o Fluminense e o Flamengo em ação, mas em tese, Palmeiras e Flamengo eu colocaria aí mais à frente. E você, Miller, o que você acha? Que Olha, chega Michele, eu acredito que nessa primeira fase todos passarão. Os grandes, né, do futebol Até o brasileiro. Botafogo? Até o Botafogo. Passa pelo Atlético de Madrid, você acha? Não, acredito que na primeira fase todos se classificarão para a Mas próxima. aí o do Botafogo tem PSG e Atlético de Madrid. Tem que passar de um dos dois. Exatamente. O segundo jogo do Botafogo que vai ter de determinar se ele vai classificar ou não. Mas eu acredito que todos vão se classificar, aí no mata é diferente. Aí já é outra. Aí é outra história. Outra história. Bom, beleza. O nosso contato agora é com ele, o jornalista Felipe Facincani, nosso parceiro que está nos Estados Unidos acompanhando a campanha do Palmeiras. Boa noite, Felipe Facincani. Você que está em casa pode seguir @Felipe com 2Ps Facincani no Instagram e também o canal do Facincani no YouTube. Me diz uma coisa, meu querido, como é que você sentiu o ânimo da torcida depois da estreia do Verdão com aquele empate? Um beijo para você. Pois não, Michele. Exatamente essa é uma das grandes frases que eu ainda não tinha falado na minha vida, porque obviamente não trabalhei com vocês aqui na TV Gazeta e agora consigo ao vivo responder esse link e essa resposta tão famosa de interação estúdio / reportagem da TV Gazeta. Muito obrigado pela receptividade de todos vocês. Estou muito emocionado de trabalhar neste Mundial de Clubes com a TV Gazeta, na qual eu tenho um carinho gigantesco. Aliás, trabalhar ao lado de grandes amigos, como ontem entrei no Mesa Redonda com Osmar Garrafa, junto também do Alex Miller, meu garoto, meu parceiro, e em especial também esse craque que está ao lado dele, o Miller, que jogou muita bola e talvez, vou falar baixinho, Miller, se você treinar um pouquinho, cabe alguns times aqui para jogar no Mundial, hein? Tá fazendo um pouquinho de falta. Mas o fato é o seguinte, senhores, ótima noite para todo mundo aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos ainda tarde, né? Finalzinho de tarde, 17 horas mais 8 minutos. E estamos aqui, num dos corações da cidade de Nova York, que é a Times Square. Ou seja, um dos lugares mais procurados pelos turistas por aqui, nessa cidade que é gigantesca, né? Tem diversos pontos turísticos. Só que aqui tá muito famoso porque lá ao fundo, neste que é um dos prédios famosos pelo Réveillon, em que faz a contagem regressiva tão importante, muita gente se reúne aqui, milhões de pessoas viram o ano aqui na Times Square, ali tem sido o ponto de encontro de diversos torcedores de várias equipes que vão jogar aqui nessas regiões próximas a Nova York, para fazer aquela chamada festa, reunião, e o pessoal cantar e etc e tal. Só que, nesta segunda-feira, tá, que eu estive por aqui, ontem, que foi dia de jogo do Palmeiras, mas em especial, no sábado, a grande maioria de torcedores que eu vejo por aqui, coincidentemente, do Palmeiras. A festa no sábado, inclusive aqui, ela foi dividida entre boas horas dos torcedores do Palmeiras e depois, senhores, surpreendam-se com o que eu vou falar. A torcida que mais fez festa por aqui, além da do Palmeiras, que levou quase que 10, 15 mil pessoas para o mesmo espaço ali da Times Square, a torcida do Esperance da Tunísia, que joga daqui a pouquinho contra o Flamengo, só que lá na Filadélfia. Fica a cerca aí de 1 horinha de voo daqui. Portanto, é uma torcida que esteve muito presente e contrastou, claro, com essa torcida do Palmeiras que fez uma festa danada. Tanto é que essa torcida do Palmeiras ontem, na estimativa de público, ela levou ao MetLife Stadium, onde o Palmeiras enfrentou a equipe do Porto e empatou 0-0 na abertura do Mundial de Clubes. E eu estava ouvindo vocês falarem em relação ao cartão do Abel. Como o grupo ficou 0-0 para todo mundo, ou seja, Arlen e Miami empataram 0-0, Palmeiras e Porto empataram 0-0, o primeiro critério de desempate, número de cartões amarelos. O Palmeiras com o cartão do Abel tomou, obviamente, uma penalização que o jogou para a terceira colocação desse grupo. Ou seja, se o grupo terminasse agora, todo mundo no 0-0, o Palmeiras estaria fora no critério do cartão, como há muitos anos a gente já viu o Palmeiras ser eliminado de um campeonato paulista, se não me falha a memória, o Alex Miller pode me explicar melhor disso, ou um Rio-São Paulo, uma dessas duas competições, o Palmeiras foi eliminado nos cartões, no critério de cartões, diante de um clássico contra o São Paulo. Portanto, é um Palmeiras revivendo o fantasma de cartões amarelos. Pois é, exato, Rio-São Paulo, perfeito, Alex, obrigado, exatamente, 2002, né, o Palmeiras foi eliminado nesse critério dos cartões. Então, é o seguinte, desta vez que Abel deu uma segurada, mas por outro lado, que esse calor da torcida que ontem, estava falando sobre isso, levou mais de 40 mil palmeirenses
ao MetLife Stadium, o dobro do que o Palmeiras levou a Abu Dhabi em 2022 na final contra o Chelsea. Por quê? Abu Dhabi, pandemia. Abu Dhabi, claro, um período e um lugar muito mais caro para se visitar. Obviamente também muito em cima da hora, porque o Palmeiras ganha a Libertadores em novembro, o Mundial foi em fevereiro, então até você se planejar. Esse Mundial aqui dos Estados Unidos, todo mundo já estava sabendo aproximadamente 1 ano e meio, 2. Então já deu para começar, aqueles que quiseram e estão aqui participando dessa festa maravilhosa, a fazer as economias. Então ontem, de 46 mil pessoas no estádio, eu estive presente, posso afirmar com todas as letras, e fui testemunha ocular, pelo menos 40 mil palmeirenses para uma parcela muito pequena de torcedores do Porto. É justamente sobre isso que o técnico Abel Ferreira se apegou em relação a um resultado que ficou no quase para o Palmeiras, literalmente bateu na trave a chance do Palmeiras sair com a vitória diante do Porto, mas não faltou o apoio e o Abel confia demais que esses torcedores do Palmeiras vão empurrar muito a equipe nos próximos 2 jogos, contra Al Ahly e principalmente o Inter Miami, lá em Miami, para deixar o Palmeiras muito próximo da classificação à próxima fase. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Portugal tem 10, 11 milhões de habitantes. Palmeiras tem 16 milhões de torcedores e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Portanto, hoje, como tu disseste bem, a maioria era nossa, estávamos a jogar em casa, este é o Palmeiras, e nós tivemos a força também dos nossos torcedores, do início até ao fim. Foi pena nós não os presentearmos com uma vitória que era merecida, mas faz parte, é futebol. Mas como te disse, só para resumir, o estádio é muito, muito, muito grande, 82 mil pessoas. Eu acho, na minha opinião, 46 mil está excelente. Claro que está excelente, até porque, né, todo mundo sabe, deslocamento Brasil-Estados Unidos, muita gente aqui das regiões próximas, não só Nova York, muita gente que atravessou os Estados Unidos, muita gente que veio do Canadá, que subiu do México, enfim, uma invasão palmeirense por aqui. E para passar por estúdio para vocês, como não poderia deixar de ser com esse cenário maravilhoso aqui que vocês merecem, gostaria muito que estivéssemos com o Gazeta Esportiva ao vivo aqui na Times Square, mas estou tentando fazer a minha parte aqui, Michele e amigos. É o seguinte, sabem quem que eu encontrei agora há pouco, dando um passeio por aqui pelas ruas? O irmão do lateral direito, Giai, que inclusive parece muito com o Giai. E aí ele veio me abordar, falou que acompanha o canal do Facicano e tal. Eu fiquei até surpreso. Eu tenho até uma testemunha que é um amigo meu que está aqui ao meu lado, que a gente está fazendo um tour aqui pela cidade. Ele mora aqui nos Estados Unidos, então tá me explicando um pouquinho de Nova York. Ele falou, caramba, o irmão do Giai te acompanha? Pois é, eu também fiquei surpreso. E aí, por que eu entrei com essa informação? A pergunta que não quer calar. A Roma vai contratar ou não vai contratar o Giai? Gianpiero Gasperini pediu ou não pediu a contratação do jogador? Sim. Gianpiero Gasperini, técnico da Roma, que assume para a próxima temporada, pediu a contratação do Giai. A Roma entrou em contato com o staff do Giai e também com o Palmeiras. E a resposta, não vendemos o Giai. Portanto, perguntei ao irmão dele, que estava andando por aqui em Nova York, e a resposta veio que conversou com ele ontem, que estava um pouquinho nervoso no começo do jogo, tal, etc e tal. Depois resolveu, né, ao longo da partida, o Giai melhorando o desempenho dele, mas sobre o que interessa, se essa janela de transferências vai levar o lateral direito argentino para fora, esquece. Giai fica no Palmeiras, segundo informação do irmão dele e com exclusividade aqui, canal do Facincani e TV Gazeta, trago para vocês nesta segunda-feira aqui no nosso Gazeta Esportiva, senhores. Arrasou! Felipe Facincani já chegou com notícia exclusiva, já chegou arrasando direto de Nova York. Que legal ter você aqui com a gente. Fica na tela, continua na tela. Fala, Alex, vamos comentar tudo isso que o Facincani falou. É boa notícia que já fica? Eu acho que o Palmeiras aposta muito no Giai, né? Primeiro, muito legal ter essa parceria com o Facincani, né? Um cara fantástico que eu conheço há mais de 20 anos aí, começou como repórter menininho, magrinho, era o flaquinho da reportagem, aí depois ficou bombadão, ficou fortão, ficou bravo e um ótimo profissional, um grande jornalista. E deu para perceber, né? Conteúdo não falta para o Facincani, que sabe explorar o ambiente, mostrar o que tem em volta, fala os detalhes e traz notícia, que é o que importa também para o torcedor que está nos acompanhando. E o Giai é um jogador muito, muito jovem ainda, ele começou mal o jogo, o time do Porto deu uma passeada em cima dele ali, aproveitou muitos espaços, ele falhou individualmente em alguns momentos
E depois, como disse o Facincani, foi melhorando, ganhou personalidade e continuou. Hoje é o titular da posição. Então o Palmeiras aposta nele, tem que segurar. Se aposta, segura. Daqui a pouquinho o Miller comenta. Felipe Facincani, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Amanhã você volta com mais informações, canal do Facincani, TV Gazeta, e também a gente está te acompanhando tanto no YouTube quanto no seu Instagram, @Felipe Facincani. Valeu, Felipe, um beijão grande para você. Ai, conta, Miller, o que você achou agora? Você achou da atuação do Palmeiras? Você acha que jogou bem? Porque todo mundo falou, nossa, o Palmeiras jogou muito bem, tinha que ter ganhado. É que esse goleiro que não era o goleiro titular, né? Entrou lá também fechando tudo. E esse cartão que o Abel tomou, você acha que realmente pode chegar a atrapalhar o Palmeiras em algum momento da competição? Olha, Michele, o Palmeiras jogou mais que o Porto, né? Para mim, o Porto é um time que tem valores individuais bom. Ponto. Não tem um time como o Palmeiras. O Palmeiras tem um time formado, com uma identidade, com uma cara e que joga bem, né? Que sufoca o adversário desde a saída de bola. Então o Palmeiras jogou mais que o time do Porto, mereceu sim a vitória. Mas no contexto geral, o jogo não foi legal. Tecnicamente não foi bom, até porque os principais jogadores, né, Xará, do Palmeiras não jogaram bem, né? Não fizeram a diferença como se esperava. Então acredito que para a próxima partida o Palmeiras será um outro Palmeiras, vai jogar mais, vai fazer gols, até porque o Palmeiras dificilmente passa em branco, né, em qualquer partida, mas eu acredito que o cartão amarelo do Abel não vai atrapalhar o time. Eu vou chamar o VT, eu só quero rapidinho, no pique, Roberto Avalori. No pique. O juiz, o tio Abel pergunta, a atuação do juiz, você gostou? Um juiz fraco. Não foi decisivo em nenhum momento, mas picotou muito o jogo, parava por qualquer coisa, amarrava. Então, eu não gostei da atuação, embora não cometesse nenhum erro assim tão grave. Outra pergunta, Miller, no pique. A posição tática do Palmeiras estava legal? Você acha que o Abel acertou? Sim, a posição tática estava boa, a vontade também, só que a competência deixou a desejar. Faltou, né? Faltou. Bom, a torcida do Palmeiras se reuniu em diferentes pontos da Grande São Paulo para acompanhar a estreia na Copa do Mundo de Clubes. Fica de olho no giro de José Paz e Alexandre Silvestre. O cardápio do jantar de todos os palmeirenses nesse domingão só tinha espaço para um sabor. No menu de hoje aqui, só tem vitória do Verdão? Sempre. Hoje a vitória é certeza. Carnezinha de porco combina com vinho do Porto, hoje vai dar Verdão? Verdão, certeza, 1-0, mas vai dar 1-0, certeza. Cara, mas é um prazer enorme, espero que o Palmeiras ganhe, que isso aqui vire uma festa total e vocês possam cobrir isso aí. E quero também que vocês experimentem a carne da casa aí, que vocês vão gostar muito. Vai ser um prazer experimentar essa carne, um prazer. Não vai pagar. E como vocês já puderam ver aí, até quem jogou pelo Palmeiras também alimentava o sonho americano, por que não, de uma vitória lá nos States, nos Estados Unidos da América. Good evening, do you speak English? Yes, não good evening, good night, né? Você vai dormir? Good afternoon, boa tarde. Não tá de tarde. Lá tá. Aqui nós tá de dia, né, cara? Vai ser um jogo difícil, mas o meu placar é 1-0 Palmeiras. O Palmeiras tá bem montado, tem uma equipe, um bom treinador. Tô confiante aí no jogo. Eu já estive em Portugal, quando jogava no Benfica, enfrentei diversas vezes o Porto, mas eu tenho certeza que o Palmeiras, com o apoio que está tendo dos torcedores, vai jogar em casa e vai fazer um bom resultado. Mais de 250 palmeirenses vieram a esse restaurante aqui em Santo André, no ABC Paulista, para acompanhar a estreia do Verdão no Mundial. E eu me deliciei com esse churrasco. Mostra aqui, Fernandão, olha só. Tudo mexido porque eu comi tudo sozinho, não dei para ninguém. E os torcedores se deliciaram mesmo com o primeiro tempo, que foi muito gostoso. Foi um tal de alívio e de quase grito de gol em muitos momentos para os palmeirenses durante a primeira etapa, especialmente naquele lance absurdo do trio Estevão, Maurício e Richard Rios. Quase morreu ali naquele lance, pai? Senhora, na verdade, o Estevão atrapalhou o Richard Rios, que era para entrar com a bola e tudo. Rapaz, eu sou cardíaco, mas tá
Tá só começando, tem o segundo tempo começando agora. A gente vai ganhar 2-0. É, mas o tão desejado, o tão sonhado gol não veio não. E muito por conta também da trave lá nos Estados Unidos. O grupo tá igual e a decisão praticamente vai ser no jogo agora de quinta-feira. Por aqui o shopping poderia ter descido mais redondo, meu caro Alexandre Silvestre. E por aí, de onde o senhor acompanhou a estreia verde no Mundial, amigo? Até parecia que tinha jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Um evento de esportes radicais levou muita gente ao Estádio do Verdão no domingo à noite. Multidão também nas ruas do bairro. Reduto Alviverde em São Paulo, para a estreia do Porco na Copa do Mundo de Clubes, com direito a tudo que a galera gosta: churrasquinho, batuque, bandeirão e grito de guerra. Se Nova York tem a famosa Times Square, Perdizes apresenta a Palestra Square. Aliás, algum morador engraçadinho até mudou o nome da rua Caraíbas pra, adivinha, Rua Abel Ferreira. É pra se sentir em casa mesmo e aproximar a paixão pelo time que tá lá nos States. É aqui na rua, mas a emoção vai ser tão forte como estar lá com eles. Já com uma galera, amigos lá. Tá aqui. Tá do Morumbi, sozinha, a família tá todo mundo corintiano, eu vim sozinha pro Palestra Itália, torcer pelo meu Palmeiras. Quem sabe ser brasileiro, ostentando a sua vida. Apesar da confiança, da esperança, a família Palmeiras tomou cada susto, ficou nervosa, é claro. Por pouco também não festejou o tão esperado gol. Por mais de uma vez, inclusive, mas ficou só no quase. E na saideira, o pai do Hendrick, que apareceu do nada, acredita. Sonha alto? Sonhar com título, por exemplo? Por que não? Eu vou dizer uma frase que eu sempre falo para os garotos. Sonhos são feitos para ser conquistados. Ah, o pai do Hendrick falou bonito ontem no Mesa Redonda também ao vivo. E agora o repórter José Paz está num evento com clima de Copa do Mundo de Clubes, é isso? Boa noite, Zé. Cadê você? Além do Palmeiras, como é que estão os outros clubes brasileiros no torneio, hein? Fala, Mi, beijo grande pra você, querida, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, tô num evento aqui de uma das patrocinadoras aí do Mundial de Clubes da FIFA, um evento aqui na Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês. Pessoal aqui tomando um negocinho, né, um guaraná, uma água com gás aqui na Faria Lima. Tem muitas empresas, muitos escritórios, muitas coisas. Pessoal saindo do trabalho e vindo pra cá pra curtir os jogos do Mundial de Clubes, né, rolando durante esse dia de segunda-feira. Agora já tivemos partidas importantes, a vitória do Chelsea ainda há pouco para cima do Los Angeles FC pelo placar de 2-0, aliás, jogo do grupo do Flamengo, o Flamengo que joga daqui a pouquinho, às 10 horas da noite contra o Esperance da Tunísia, lá na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, bem pertinho ali de Nova Jersey, onde o Palmeiras estreou no Mundial de Clubes, jogo importante, o Flamengo que deve ter a estreia do Jorginho nesse jogo, né, o ítalo brasileiro Jorginho, aí de 33 anos, chegando agora, estava lá no Arsenal da Inglaterra, deve ser a novidade do técnico Felipe Luiz para essa partida, o Alexandro aí com um desgaste, ainda é dúvida, né, ele que atuou pelo Brasil em 2 jogos das eliminatórias, agora contra Equador e também contra Paraguai, a ver qual time do Flamengo vai entrar em campo na estreia nesse grupo D, estreia do Flamengo e também estreia do Esperance lá da Tunísia, que vem de uma sequência importante aí de 11 jogos sem perder. Botafogo, outro time carioca também envolvido aí, estreou ontem no Mundial de Clubes, venceu o Seattle Sounders por 2-1 lá em Seattle, no estado de Washington, ali para cima da Califórnia, na parte oeste dos Estados Unidos, bem pertinho do Canadá ali, essa partida. Gols do Jair e também do Igor Jesus. O Seattle Sounders descontou no finalzinho e o próximo jogo do Botafogo é muito importante. É contra o Paris Saint-Germain da França, atual campeão europeu. Então teremos o campeão europeu contra o campeão da Libertadores na próxima rodada
nesse grupo aí do Botafogo, será que o Botafogo vai se classificar, Michele? Meu Deus, passou um sufoco no finalzinho da partida ontem lá em Seattle. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar tudo isso. E olha só, o Fluminense estreia amanhã no Mundial contra o Borussia Dortmund, lá em Nova Jersey, onde o Palmeiras jogou. Beijo grande, Mi. E aí, os brasileiros, hein? O Botafogo e o Flamengo, o que você acha? Valeu. Devolvo para você, Mi. Beijo, Zé. Um beijo grande para você. Vamos comentar tudo que o Zé falou, mas eu também queria saber do juiz, que você já viu do próximo jogo do Palmeiras. Saiu agora há pouco a definição do árbitro que vai apitar Palmeiras e Ali do Egito. É o Al-Ahly? Al-Ahly do Egito. Anthony Taylor. Ele é o árbitro que mais apitou jogos na Premier League na temporada 24-25. Ele apitou 31 partidas, então é um dos principais árbitros da Inglaterra. Foi designado pela FIFA para apitar Palmeiras e Al-Ahly. E o Flamengo ganha hoje, Miller? Para mim ganha. O Flamengo, tem um time tecnicamente muito forte, né? Não enfrenta um adversário do seu nível técnico, por isso eu acredito numa vitória do Flamengo essa noite. Eu acho que ganha também. Acho que ganha. E é do mesmo grupo do Chelsea, que ganhou hoje do Los Angeles FC por 2-0, né? Então o Chelsea é o primeiro e o Flamengo, se fizer um saldo de gols melhor, ganhar, por exemplo, de 3-0, ele fica sendo o primeiro do grupo na primeira rodada. É legal, né? E partir para a segunda rodada sendo o líder da competição dentro da sua chave. O ruim do Botafogo, que ganhou ontem, é que na próxima partida pega... PSG. Aí, minha gente, olha... Se ele pegasse um outro... Ele poderia jogar por um empate, faria 4 pontos, estaria praticamente classificado. Pelo menos em segundo lugar. Mas pegar o PSG... Mas calma. Vamos ter calma, vai definir com o Atlético de Madrid na última rodada. Exatamente. O Atlético perdeu e o Botafogo, junto com o Paris, ganhou. Quer dizer, estão os dois em primeiro lugar. Agora é o seguinte, eu tô aqui no portal porque tem bomba no São Paulo. Luiz Subeldía não é mais técnico do Tricolor. Quem explica pra gente tudo o que aconteceu é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Já tem outro treinador favorito para assumir o cargo? Não só favorito, viu, Michele? Tá chegando, sim, outro treinador no São Paulo. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta segunda-feira. Vocês se lembram que depois da derrota para o Vasco por 3-1 na última quinta, eu disse que o São Paulo não demitiria o técnico Luiz Subeldía e posso confirmar que isso não aconteceu de fato, porque foi o Subeldía quem pediu para deixar o comando técnico do clube na própria quinta-feira, ali depois da derrota. Ele disse que não conseguia mais extrair nenhum tipo de coisa desse time do São Paulo, que está quase na zona do rebaixamento, a um pontinho ali do Internacional que abre o Z4, e foi dissuadido por alguns membros ali da diretoria de que ele deveria continuar, que esperasse mais um pouco, que teria pausa desse Mundial de Clubes aí, que alguns jogadores como Lucas, Oscar, Ferreira retornariam para ajudá-lo nesse momento, mas hoje, depois de uma reunião que durou aí a manhã toda, foi em comum acordo, eles chegaram à conclusão que, de fato, o Luiz Subeldía não é mais o treinador do São Paulo. A gente tem os números dele, viu, Michele? Um aproveitamento superior a 55%, foram quase 14 meses de trabalho do Subeldía no São Paulo. Neste ano, ele vinha convivendo com muitas críticas, principalmente no Campeonato Brasileiro, afinal, na Libertadores. Está nas oitavas com a segunda melhor campanha da competição, atrás apenas do Palmeiras. Na Copa do Brasil também passou pela terceira fase, de forma tranquila, sobre o Náutico. No Campeonato Paulista chegou à semifinal, perdeu para o Palmeiras, que acabou avançando aí a final para pegar o Corinthians. Enfim, mas o Subeldía de fato não estava mais com clima, vamos dizer assim, não com o elenco. Ele era muito respaldado pelo elenco, mas sim na torcida e também por uma parte de algumas pessoas ali do clube, de uma parte da diretoria, enfim, da gestão, que não estavam mais felizes com o trabalho dele. Claro, alguns torcedores também gostam do trabalho do Subeldía, eu pude perceber isso, inclusive, nas redes sociais. Agora, nomes. Temos apenas um nome, Hernan Crespo, está para fechar com o São Paulo um contrato até dezembro de 2026. O único plano pensado, plano A, está aí no radar desde que o Subeldía demonstrou esse interesse em sair. Então, Hernan Crespo está muito próximo de retornar e deixar aí aquela dívida, né, que o São Paulo tinha com ele, diluído nos salários dele pelos próximos meses. Aí ele deve chegar em breve. Faltam apenas alguns detalhes para ser anunciado, com contrato até dezembro de 2026. Tá certo? Eu volto com vocês por aí para vocês comentarem todas essas mudanças no São Paulo. Agora me fala, Miller e Alex Miller.
Miller, o que aconteceu? O Zubeldia saiu assim, até semana passada estava garantido, aí eu chego hoje aqui para trabalhar, não tem mais nada. Não, os resultados, né, Michele? A lei da bola diz que o resultado pune o treinador, né, no Brasil principalmente. O Zubeldia já está há mais de um ano, né, Alex? Mais de um ano na frente do São Paulo. Desde o ano passado eu sempre critiquei ele. Sim, você sempre. Treinador fraco, um treinador que durante a partida ele não sabe, ele demorava muito para tomar decisão. A gente lá na tribuna ali, junto com os conselheiros, onde eu estava, e quantas vezes, Michele, a gente dizia a mesma coisa. Por que ele não tira o fulano e coloca o ciclano? Eu não conseguia ver isso. E com 200 auxiliares no banco, isso eu ficava indignado. Ele demorava muito para mudar o time onde precisava mudar, né? E às vezes que mudava errado. Quer dizer, então acho que não só por isso, né? Por conta da situação do São Paulo do Campeonato Brasileiro, um ponto em Xará, perto da zona de rebaixamento, é uma campanha vergonhosa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nas Copas vai tudo bem, mas só que na próxima data de Libertadores, né, Xará, e Copa do Brasil, começam os mata-mata. Os mata-mata é diferente, né? Quer dizer, São Paulo vai bem nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro, que é difícil, que é competitivo, que é longo, que é desgastante, o São Paulo está fazendo uma campanha muito ruim. E esta campanha ruim, com certeza, penalizou e foi determinante para a demissão em Xará do Zubeldia. Foi. Eu só acho que a gente, sem querer ser advogado do Zubeldia, mas precisa também relevar só no seguinte sentido um detalhe. Ele ficou por muitos jogos sem os seus principais jogadores de talento. Principalmente o Lucas, né? O Lucas, mais dele. Pra vocês terem uma ideia, no Campeonato Brasileiro, o Neymar tem mais minutos jogados do que o Lucas. Sim. E isso, você tira de um time que tem suas limitações. O principal jogador já é um fator que dificulta muito o trabalho do técnico. Mas você tem que saber repor, tem que encontrar alternativa, Alex. Se a gente fica sem você aqui ou sem o Miller, a gente tem que dar um jeito. Plano B. Tá, claro, tudo bem. Entendeu? Mas ele tenta, ele coloca alguém no lugar do Lucas, mas ninguém vai jogar como o Lucas. E o Oscar ficou fora os últimos jogos também. Aí ele perde o Caleri, que não vinha bem, mas era uma referência no ataque. Ele tem que se virar, ele estava tentando se virar, mas demorou para colocar a molecada. Ele realmente, como o Miller falou, ele teve muitos problemas para acertar o time, mesmo com essas dificuldades. Ô, Xará, eu concordo com você que você está falando, beleza. Só que tem um detalhe, Michele. Teve um jogo no Morumbi, que eu estava lá, e eu fiquei atormentado. Você quase entrou em campo. Pelo amor de Deus. Ele estava jogando, eu acho que ele não se deu conta. O quê? Ele estava jogando com 4 laterais. 4 laterais? O Abel coloca 2, mas o Abel coloca 2 com propósito. Diferente. 4 laterais, 2 laterais direito e 2 laterais esquerdo. Nossa. Puxa vida, então, e o time do São Paulo é limitado, nós sabemos disso, né? Então todo mundo fazia, mas peraí, 4 lateral direito, 4 lateral no campo? É um absurdo, quer dizer, então ele fazia certas coisas que ninguém entendia o que ele fazia. Xará, na história do futebol, você já viu um treinador começar a colocar 4 lateral para jogar? Difícil. Pô, é limitar muito a sua equipe, que já é limitada. Então acredito que, eu falei pro Xará agora há pouco, Michele, o seguinte, o Abel é 90% ele e 10% o time. O Zubeldia não. Era 90% o time e 10% só ele. Quer dizer, então... Agora, onde não chegam as pernas, chega o coração. Frase do Hernan Crespo, que ficou eternizada lá na parede de São Paulo. É uma boa escolha o Crespo? Ganhou o título paulista, não ganhou pelo São Paulo? Sim, Michele, todo treinador, ele vive de passado. Isso é uma lei da bola, né? O Crespo museu também. O Crespo tá voltando por quê? Você acabou de falar aí. Porque ele ganhou um título. Deixou boas recordações. Tirou o São Paulo da longa fila de Paulistão. Quer dizer, e num momento que o Palmeiras estava, né, Xará? Exatamente. Elegante. Então, ele foi campeão paulista por conta desse título e também é um cara muito gente boa. Ele é mais educado, né, do que o Zubeldia. Olha, no jogo da seleção, o jogo passado da seleção brasileira, ele estava no camarote lá. Quando eu vi o Crespo, eu falei, opa, é jogo da seleção brasileira contra... Tá por aqui já. O Crespo aqui, eu falei assim, peraí, tem alguma coisa... Tá de férias, vacaciones no Brasil não, né? Exatamente. E ele é um cara muito carismático, muita gente boa, quer dizer,
conversa com todo mundo, fala bem português. Boleiro. Isso. Então, quando eu vi ele, eu falei assim, opa, ele não tá aqui à toa. E só uma curiosidade, hein? Podia ter feito. Vai ser o primeiro encontro de verdade da torcida do São Paulo com o Crespo, porque ele trabalhou no São Paulo na época da pandemia, que não tinha arquibancada. Ele não dirigiu o São Paulo em nenhum jogo. Estádio vazio. Aquele barulho de torcida de mentira. Em nenhum jogo, exato, em nenhum jogo ele dirigiu o São Paulo com torcida. E então, é mais difícil. Vai ser a primeira vez. É mais difícil, hein, Xará e Michele? É mais difícil você estimular o seu time sem torcida. É mais difícil. Ainda mais o São Paulo. E ele conseguiu fazer isso conquistando o título. Ainda mais o São Paulo que tá lotando o estádio. Bem colocado por vocês aqui do Gazeta Esportiva. Vai ser um encontro de milhões, né? Um encontro de gratidão também pelo título do Paulista. Bom, vamos para a redação? Vou aqui no portal ou vou no telão? São tantas opções nesse programa. Ai, no telão, no portal. Vai no portal agora. Eu vou aqui no portal, Isso. vou passear aqui no portal aqui do Gazeta Esportiva. Eu convido agora o Thiago Salazar para participar do nosso programa. Boa noite, Salazar. Me conta uma coisa, você já está aqui ao vivo no nosso portal. A diretoria do Peixe está planejando uma reformulação no elenco? Exatamente isso, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, Marcelo Teixeira já vem dando algumas dicas em algumas entrevistas quando a gente falava dessa janela de transferências de meio de ano, porque é público notório que o Santos precisa de reforços. E como que você vai reforçar o time se o clube está numa situação financeira tão complicada? E a estratégia do Santos é realmente tentar se desfazer de alguns jogadores para abrir espaço principalmente na folha salarial e, consequentemente, também no elenco, para aí sim ir atrás das tais oportunidades de mercado, aqueles jogadores que estão sem clube, estão saindo amigavelmente de algum outro clube, ou então estão em contratos de empréstimo, enfim, jogadores que venham praticamente sem custos, né? A gente costuma falar que não tem jogador de graça, mas tem jogadores com custos baixos em algumas situações, e aí você precisa encontrar, ser criativo no mercado, como eles costumam falar. Missão para Alexandre Matos, recém-contratado, vem para o lugar do Pedro Martins, com esta principal missão: reformular o elenco do Santos, ciente de que não tem muito dinheiro em caixa, e aí trabalhando no mercado. O Santos tem uma lista de 16 jogadores, por exemplo, que ainda não completaram 7 partidas pelo Brasileirão. Portanto, jogadores que podem atuar ainda neste Brasileirão deste ano por outros clubes. 16 jogadores do elenco, além de outros que já passaram essa marca dos 7 jogos, mas que também o Santos não tem problema nenhum em ouvir, em negociar, em conversar. Caso do João Schmidt, do Pituca, do Brazão, que esse sim está muito valorizado, o Santos espera de repente fazer uma boa grana com ele, mas em suma, Michele, é isso, o Santos entende que precisa mudar o elenco para aumentar essa chance de não ser rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro. E aí, tentar se desfazer de alguns jogadores nessa janela para trazer outros para o lugar com um custo um pouco mais baixo. Missão para o Alexandre Matos. Será que ele consegue? Obrigada, Salazar, por todas as informações. Nossa, mas vai mudar tudo de novo. Tipo, vale a pena ver de novo, sabe, da novela? É a mesma novela, só que em outro clube. O Alexandre Matos fez isso no Palmeiras. Quando ele chegou, ele trocou grande parte do elenco. Mas deu certo? No primeiro momento deu certo, né? Ele contratou vários jogadores bem medianos, bem meia boca, que era para subir da Série B para a Série A. Depois, em 2014, foi um time também bem limitado. O Barcos, que era o centroavante do Palmeiras, foi pro Grêmio em troca de 4 jogadores. Naquela primeira contratação, que foram quase 10 estrangeiros. Isso ali Tóbio, Mochi. Ali não foi bem. Tá. Muitos estrangeiros ruins, né? Os argentinos Tanto é que quase não jogaram no Palmeiras. O Gareca veio como técnico. Gareca. Ixi, mas acho que foi o Gareca que trouxe um monte, né? Não foi? Oi? O Gareca que trouxe esse monte. É o diretor que contrata. Mas ele que, acho que assim, Sim, avalizou é uma harmonia que o dos dois, queria. né? Exatamente. Mas era o Brunoro, não era acho que o Alexandre Matos. Depois teve a transição. Na segunda etapa do Alexandre Paulo Nobre, Matos o Alexandre Matos assumiu. Exatamente. O Alexandre Matos que levou o Dudu, não foi? Foi.
Então. Foi o Alexandre Matos. Não, ele fez grandes contratações Dudu, também. Gomes, o Everton, É que o Alexandre Veiga, Matos gosta de fazer esse tipo de trabalho, né? Faz Zé parte Rafael, todo o time campeão do Faz Palmeiras. parte da característica dele trabalhar assim. Só que sem dinheiro, ele vai ter que fazer troca de jogadores. Então vai ter um troca-troca pra lá e pra cá. Jogadores que já passaram dos 7 jogos podem jogar a Série B, por exemplo, não tem problema. Então você tem um Atlético Paranaense, você tem um Coritiba, você tem times importantes na Série B que podem fazer alguma composição com o Santos. Então o Alexandre Matos é especialista nisso. Mas esse vai ser o problema. Aquele jogador bom e barato não existe. Pois é. Entendeu, Michele? E o Santos precisa de jogador bom e barato. Bom e caro. Não, bom. Bom e caro. Precisa de bom. Pra ser bom, tem que se o ser jogador caro. mediano já é caro, imagina o bom. E esse bom, onde vai encontrar? Sendo que não tem dinheiro. Bom e barato não tem mais. Não existe. O Santos precisa de uns 7 jogadores. Como vai de ter um nível. jogador bom e caro, gente? Ele vai ter que Vocês trocar. acham que Ele vai fazer baseada. Vai pegar 3, 4 e troca por um melhor. Exatamente. Essa troca ele vai ter que fazer. Ele vai ter que ser criativo. Ele é, né? Ai, nossa vai ter senhora, bastante eu não queria estar na pele dele. Vocês é bom, viu? Bom, o Alexandre Silvestre tá esperando para falar com a gente sobre o Corinthians. Boa noite, Silver. Quer dizer que tem clube do exterior de olho no Memphis? Não brinca, né, Silver? Não é brincadeira não, Michele. Tudo bem? Boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Corinthians tem como algumas missões nessa parada do Campeonato Brasileiro, da temporada do futebol para a disputa do Mundial de Clubes, manter os pilares do time e tentar vender alguém para fazer caixa. Corinthians vive uma enorme crise financeira além da política. E o Besiktas da Turquia, que é um gigante do futebol turco, uma equipe muito forte lá na Turquia, de torcida apaixonada, está com o Memphis Depay na mira, no radar. A notícia foi divulgada por alguns órgãos de imprensa da Turquia. Os caras estão monitorando o mercado porque a janela vai abrir agora no final desse mês lá para o futebol turco. A temporada turca começa no início de agosto e o time vai passar por um processo de reformulação. Algumas peças serão negociadas, sairão, precisa de reposição e o Memphis Depay é um dos nomes especulados pela imprensa turca. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, em conversa com sócios e torcedores nesse final de semana no Parque São Jorge, falou de vários assuntos, falou de mudança no estatuto, de transparência e, quando questionado, garantiu que não chegou nenhuma proposta para nenhum jogador do Corinthians. Proposta alguma, por enquanto, para nenhum atleta do clube, né? Mas essas propostas podem chegar. Talvez chegue uma para o Memphis Depay, como irá certamente chegar para o Yuri Alberto, mas eu acho, aí é impressão minha, até porque esse jogador já foi sondado, tem mercado lá fora, é jovem, 20 anos, que o Breno Bidon pode ser uma alternativa para o Corinthians vender alguém, fazer dinheiro e não quebrar a espinha dorsal do time. O Breno Bidon vale para o mercado europeu algo em torno de 100 milhões de euros, perdão. Na verdade, não é que ele vale, é a multa rescisória lá para o exterior. E o Corinthians detém 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon. Já o Memphis Depay, especulado na Turquia, custaria, pela multa rescisória, ele que tem contrato até julho do ano que vem, custaria para o futebol europeu 10 milhões de euros apenas. Eu imagino que ele tenha costurado esse acordo lá com o Corinthians quando chegou, justamente para ter uma certa facilidade, caso ele quisesse voltar para a Europa, porque ele vale mais aqui para o mercado interno do que lá para fora. Essa é a situação de momento. Não chegou proposta, mas o Memphis está no radar do futebol turco, do Besiktas, Michele. Puxa vida, tá só no radar, mas assim, que vai se concretizar, não sei, né, gente? Não se sabe, né? É o time que o Alex foi ídolo, não é? Não, o Ricardinho jogou lá. O Ricardinho jogou, o Alex foi no Fenerbahçe. Fenerbahçe, eu lembro. Mas o Besiktas é um dos rivais, é um dos times grandes da Turquia, que se quiser vir pra cima e seduzir o Memphis para voltar pra Europa, não sei. Tem que ver se o Memphis está convicto de que continuar no Corinthians é o melhor para ele. Por enquanto ele está se dando bem aqui, sendo bem tratado, bem recebido, mas sabe como é que funcionam as coisas no futebol, né? De repente chega uma proposta, uma grana boa, voltar para a Europa. Mas o contrato do Memphis vai até quando? Até quando eu não sei. Contrato longo. Mas a multa dele é baixa, então
Se ele Tá quiser ir baixa, embora, mas ele pode tem ir. muitos benefícios. Sim. Meio de 26, então tem mais um tanto. mais um ano aí. Pra Copa, né? Acho que ele veio pra cá, né? Então, mas aí de repente ele pode querer ir embora, vai saber. Você acha que seria uma boa ele ir pra Turquia, Miller? Turquia é um país bonito. Tem os passeios de balão bonito lá. Olha, Michele, o Corinthians, né, no meio campo ali, né, tem o Garro voltando agora de contusão, né? Já está, né, curado da sua contusão, da sua lesão, né? O Memphis, não sei se tem essa opção, mas eu acredito que se ele for, não é que vai fazer tanta falta assim, até porque o Garro volta, né? Aí o Garro pega 10. Exatamente, o Garro jogou, mesmo ano passado, o Garro jogou excelentemente bem, terminou o Campeonato Brasileiro jogando muito bem, tanto é que foi eleito, né, por muitos como o melhor jogador da posição, então acho que... Ganhou o troféu. Ele ali, ele rende muito mais que o Memphis, até porque o Memphis não é um meia de criação. Ele é mais atacante. Ele é mais atacante, exatamente. Tá acabando já. Já. A gente vai fechar o Gazeta Esportiva de hoje, pessoal. Turma, foi muito rápido. Tchau, Miller. Tchau, Alex. Tchau. Amanhã a gente volta com muito mais. Muito bom estar com você há um ano aqui no nosso programa. Na sequência tem Jornal da Gazeta. Beijo, tchau. Valeu, Mi.